Olá pessoal, bom, hoje nós vamos começar com o nosso linguagem de aplicações Internet 2, né, utilizando a linguagem Java, e hoje a gente vai começar a trabalhar com a nossa parte gráfica. Nós vamos começar a falar um pouquinho aí da parte gráfica que nós temos dentro, né, do nosso Java. Tá? Então começar a trabalhar, já conversamos, né? Começar a trabalhar com um pouquinho, conhecer os componentes gráficos do ambiente desktop, tá? E depois na sequência a gente vai evoluir para o CRUD, aqueles outros elementos aí, tá? Legal. Bom, então vamos começar a falar. Tá? Bom, na verdade, tá? Aqui é o nosso conteúdo, né, da parte gráfica aí, o pacote Swing, o Visual Editor, os fundamentos do JDBC, que é o Java Database Connector, tá? A parte de criações de pacote, de executáveis, né? Já um pouquinho. O que nos interessa começa aqui realmente, né? Então o Java ele tem dois pacotes gráficos, tá? O AWT, né? O AWT que é mais antigo, a AWT vem em Abstract Window Toolkit. Na verdade é a parte básica gráfica do Java, tá? Nela a gente vai ter aí a estrutura mínima de interface. É nela que a gente vai criar os nossos JFrames. JFrame é o nome que o Java dá para o nosso formulário. Na verdade, nossas classes aqui no Java é tudo J. JText, JEdit, JFrame, JButton, né? Assim como outras linguagens têm uma sintaxe, né? Por exemplo, o pessoal de TDS está acostumado com o Delphi. No Delphi, o que é? É um TEdit, TypeEdit, né? Aqui no Java é JEdit, JButton, J, né? JButton, tá? Que vem da sintaxe que é utilizada. Então o Abstract é uma parte mais antiga, o primeiro conjunto gráfico que surgiu. Vem os dialogues a partir dele, as caixas de diálogo, os formulários, que ele, como eu disse já agora há pouco, ele chama de frame. Tá? E depois vem do JFC, tá? O Swing. O Swing é a parte, vamos dizer assim, são os componentes visuais, componentes que a gente usa para poder ter interação na nossa tela. Tá? Então são conjuntos de componentes mais modernos. Tá? Então nós temos essas duas bibliotecas para poder estar utilizando quando a gente começar a trabalhar na interface gráfica. Vai ser bastante fácil isso daí, é uma import simplesmente, né? A gente acha que o Java não tem muito recurso gráfico, né? Mas ele tem sim, ó. Aqui era uma telinha, até umas versões, alguns JSDKs mais antigos, tá? Ele vinha um pacote de exemplo, um jar executável. Agora ele não sei por que cargas d'água. Eles tiraram esse pacote de exemplos aí do disponível, tá? Mas daqui era um print das janelas possíveis, ó, numa mesma janela, guias, base de ferramenta, dividir janelas. Ele tinha várias possibilidades aí que poderia ser executado, tá? Tem um ambiente rico. Não é tão rico como algumas outras linguagens, como por exemplo, é inevitável aí o Delphi, né? O pessoal de TDS. Acho que o pessoal de jogos também já viram alguma coisa de Delphi, né? Pelo menos o pessoal fazendo e tal. O Delphi tem um ambiente extremamente rico em termos de componentes visuais, né? O Java, na verdade, mesmo quando você faz para desktop e para web, ele tem o mesmo conjunto de ferramentas. E aí a gente sabe que na web é mais reduzido, né? Conjunto de objetos, o conjunto que a gente tem dentro do componentes visuais, né, de classes, para desenvolvimento de uma frame, de uma janela, é um pouco mais reduzido. Tá? Legal. Bom, então na verdade a gente tem vários tipos de objetos, e um deles, que vocês já conhecem de outros carnavais, é os containers, ou recipientes, ou repositórios. Então o que é um objeto, o que é uma classe container? É aquela classe que pode conter outros objetos. Logicamente, quem que é o principal container que existe numa aplicação gráfica? O próprio formulário, a própria janela. E aí, no caso do Java, como eu disse, ela é nomeada de JFrame, JFrame ali, tá? JFrame. JDialog, tá? É uma especialização do dialog. JOptionPanning, tá? Para dialog são caixas de diálogo, tá? JOptionPanning, entrada de dados aí. JFileChooser para controlar escolhas de arquivos, tá?
O Java trabalha fortemente com herança, né? Vocês viram lá no terceiro termo, com aquele professor simpático, né? Então, o que que acontece? Muitos dos componentes do Java, um herda do outro. Então, ele tem algumas superclasses aí, algumas classes que são master. Uma das classes master principais aí em termos de container é o JComponent. A maioria dos containers, dos objetos containers, que é o cara que nós vamos instanciar efetivamente, tá? São baseados a partir de JComponent. Alexandre, eu não estou vendo esse monte de nome aí, panel, screw, split, tablet, toolbox. Eu não vou conseguir decorar isso. Não, calma. Aqui a gente só está ilustrando, contextualizando. A gente vai fazer exercício com boa parte, ou, se não todos, com quase todos esses caras que estão sendo citados, tá? Então não precisa se preocupar aí, né, que a gente vai estar falando sobre eles aí. Vai estar usando eles na prática. Bom, e como eu disse, no AWT são os componentes básicos e no Swing, tá, são os componentes visuais. Os componentes que a gente vai usar para efetivamente montar, para a gente desenhar aí a nossa tela, tá? Então a gente tem diversos tipos lá, o JLabel, que é um rótulo, um JButton, um JTextField, um JTextArea. O que é o JTextArea? É aquela caixinha de texto que a gente pode dar Enter dentro dela, né? Comparando lá, que é comum aí para todo mundo, no HTML, ele seria o quê? Um input type textArea, né? Tá? Que a gente poderia dar Enter lá. Tá? Um JCheckbox, um JRadioButton, um JChoice, que é um combo box, entre outros aí. Tá? Componentes de listbox, JList, screwbar, frame, dialog, panel, componentes de menu. O menu no Java é um pouquinho diferente, a gente vai chegar logo mais nas próximas aulas nele aí. Tá? A gente usa três objetos, três classes para a gente poder montar um menu. Um JMenuBar, que é efetivamente a área onde eu coloco os meus menus. Um JMenu, que é o nível horizontal, né? Assim, ó, arquivo, página inicial, inserir, design, transições, seria um JMenu. O JMenu item é o cara que desce, é a lista que desce aqui, tá? É a lista que efetivamente desce, né? Tá ok? A gente vai usar todos esses caras também, né? Bom, como na verdade a gente acabou de dizer que ele trabalha com herança, né? O que é uma característica de herança mesmo, pessoal? Vocês lembram disso daí, né? Herança é uma classe principal que contém um conjunto de propriedades e métodos comum a todos os que herdam dele, né? Então todas as subclasses ou classes filhas, né, possuem as características. Então temos alguns componentes da superclasse componente, lá do JComponent, por exemplo. setBounds. setBounds é para definir largura e altura e posição. Tá? Então, XY, tá? Posição X, posição Y, width e height, largura e altura. Ou eu posso fazer separado, por exemplo, setLocation, XY, define as posições XY do componente. O que é essa posição XY, pessoal? É a largura da margem, a distância, né, dada em quê? Em pixels. Da margem esquerda, imagina que aqui essa área do meu slide aqui fosse minha janela, meu componente que eu estou colocando. Então x seria o que? A distância aqui do cantinho esquerdo até esta pontinha aqui, no eixo x, e y do topo até esse outro pontinho. Então a coordenada xy é este cara aqui, ó. É este cara aqui. O width, a largura, e height, a altura. Tá? Se eu quiser saber qual que é o ponto onde terminou um objeto, pessoal, controlar onde que um objeto tem que parar. Eu não tenho onde que ele termina, né? Não tem, mas eu posso abstrair, eu posso gerar, ué. Eu não tenho x e y, eu tenho x e tenho y. Eu tenho a largura e a altura, então qual que é esse ponto aqui? É a distância x mais o width. Depois é a distância y mais o height. Eu tenho esse ponto aqui. Isso é universal também, né? Em qualquer linguagem visual você consegue trabalhar com isso, né? Vamos supor que você quer redimensionar, colocar um ponto fixo, sei lá, de repente você está fazendo alguma coisa que você tem que movimentar o componente, etc e tal. Né? Você poderia estar fazendo isso daí.
os principais métodos da superclasse componente, tá? Outros enable para habilitar ou desabilitar, né? O foco, vocês já estão acostumados também com isso. O que é o foco, pessoal? O que significa dizer que um objeto possui o foco? Ele está selecionado. Se é uma caixa de texto e ela recebe o foco, o que acontece com ela? O cursor fica piscando lá dentro dela para a gente possa escrever dentro, né? Se um botão, ele está selecionado para dar o clique. Tá? Então eu consigo controlar através de set enable, é um booleano, né? Então ele recebe true ou false. Visible mostra ou esconde um componente, né? Um fonte para setar um fonte. Background para dar uma cor de fundo. Foreground para dar uma cor de fundo. Desculpa. Foreground de frente, background de fundo. Acho que eu falei invertido, né? Estou me lembrando agora. Tá? Então background para setar a cor de fundo e foreground para dar a cor da frente, né? Bom, o que acontece? Muitas vezes, quando a gente começa a fazer um applet, um aplicativo Java, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar, né, os nossos componentes visuais em tempo de projeto, tempo de execução, criar e instanciar eles dinamicamente. O que significa? Que vai ter lá um construtor e esse cara vai inicializar esse cara. E aonde que ele vai inicializar? Ele vai inicializar e vai exibir dentro de uma janela, dentro de um formulário. E como é que eu controlo? Em que posição que esse cara vai ficar? Então tem algumas ferramentas que podem nos ajudar a esse controle. Tem alguns caras, na verdade a gente tem os gerenciadores de layout. O que são esses gerenciadores de layout? São algumas classes que nós temos que permite alguns controles de posicionamento para definir aonde que um objeto que está sendo instanciado, tá, vai ser posicionado dentro da nossa janela, dentro do nosso JFrame. Tá? Então tem vários gerenciadores de layout, eu vou citar os três principais que a gente tem, tá? Que é o Flow Layout, o que está faltando o Grid Layout, não sei por que está pulado aqui. Então a gente tem o Flow Layout, o Grid Layout e o Border Layout. Tá? Então, o que são esses caras? O Flow Layout é o mais simples dos três. Tá? O Flow Layout ele vai armazenar aí os nossos componentes da esquerda para a direita de forma linear. Então eu tenho minha janela, a gente tem nossa janela, ele vai pegar, eu coloco lá um botão, ele vai colocar na primeira linha, no primeiro espaço disponível a partir da esquerda. Por default, por padrão, tá, o valor default é center. Ele tem três parâmetros: left, se eu quiser alinhar à esquerda; center, default, padrão, tá, para centralizar; e right para jogar para a direita. Né? Então, se eu não colocar nada, qual que é o default? Center. Então, se eu colocasse um botão, ele ia aparecer aqui no meio da tela, bem em cima da minha janela, um botão. A partir do momento que eu mando inserir outro, ele vai aparecer à direita aqui, desse primeiro botão. Se eu colocar um terceiro botão, vai aparecer à direita do segundo. E se acabar a tela, ele quebra a linha e joga para baixo. Então eu tenho que criar esse gerenciador. A gente já vai ver na prática, tá, pessoal? Como escrever esses gerenciadores. Já veremos um exemplo. Tá? Então set layout, new flow layout para poder instanciar o construtor dele. E aí se eu quiser colocar um parâmetro de alinhamento, eu posso colocar lá flow layout left, flow layout right, tá? Ou se eu quiser, eu queria colocar center, Alexandre. Pode? Pode. Só que isso daqui, ó, e isso daqui, c'est la même chose, como diriam os franceses. É a mesma coisa, tá? Não muda nada, porque o default já é center, tá? O default dele já é center. Beleza? Então, o que seria então esse cara? Ele faria algo mais ou menos assim, ó, para nós, ó. Eu começo, imagina uma janelinha aqui, um pequeno frame, eu insiro um botão, esse botão left aqui, ele vai ficar no meio. A hora que eu colocar o center, ele coloca esse outro. A hora que eu colocar um right, ele vai colocar a direita do center. Né? E aqui ele está no default alinhado ao centro. Nesse outra janela aqui, ele está alinhado à esquerda. Quer dizer que foi dado um flow layout left. Tá? Se eu tivesse dado um flow layout right, lógico, esses três caras estariam alinhados aqui à margem direita do nosso formulário aqui do nosso frame. Então esse é o mais simples de todos, o flow layout.
Ele é um gerenciador linear. Ele começa a inserir da esquerda para a direita e vai inserindo sempre à direita até enquanto tiver espaço naquela linha. A hora que acaba, o que ele vai fazer? Ele vai inserir o próximo cara embaixo desse espaço onde está os primeiros componentes. E a gente faz um teste sobre isso. Bom, aí a gente tem então o grid layout. Como o nome sugere, né, pessoal? Grid, né, ele cria um grid, uma divisão imaginária de linhas e colunas. Tá? Então ele vai criar como se fosse uma tabelinha e vai dividir, é uma divisão lógica, tá? Não vai aparecer linhas dividindo não, viu? Não aparece linhas, né? Um Sharp lá não, tá? É só uma divisão lógica de linhas e colunas. Bom, se ele tem linhas e colunas, quando eu crio o meu construtor, eu devo especificar, tá? Quando eu vou criar um grid layout, quantas linhas e quantas colunas eu tenho. Então, na hora que eu dou o construtor, eu especifico lá um inteiro para o número de linhas e um inteiro para o número de colunas. Como por exemplo aqui, ó, set layout, new grid layout 2,3. O que significa? Que ele vai criar 2 linhas por 3 colunas. Tá? Bom, e aqui, ó, seria um exemplo, ó. Este que seria o cara do grid layout 2×3, tá? O que significa? São 2 linhas, 1, 2. Nós temos aqui 2 linhas por 1, 2, 3 colunas, tá? As células que ele vai criar, cada célula eu coloco um único componente. Então o que significa? Bom, é 2×3. Se fosse aqui um Excel, uma matriz, né? Qual que seria os índices dessa matriz? Quem que é esse cara aqui? Esse é o 0, 0. Primeira linha começa do 0, primeira coluna começa do 0, então esse é o 0, 0. O que eu coloquei aqui? Um button, o rótulo on. E esse cara aqui, qual que seria o índice dele? Tá? 0, 1. E esse cara, 0, 2. E aqui, 1, 0, 1, 1, 1, 2. É uma matriz. Uma matriz. Vocês já viram incansáveis vezes aí na vida, né? E aqui como é que tá? Esse outro que tá na direita aqui. Esse do lado DK, né? Da banda DK. Ah, esse aqui tá invertido, né? Esse aqui, ele é 3 por 2. 1, 2. Então, quer dizer, quem que é esse cara aqui? É o 0, 0, 0, 1. 1, 0, 1, 1. 2, 0, 2, 1. Tá? Então, é uma matriz 3 por 2. Em cada uma das células, ele vai colocar, né? Isso, exatamente. O Abner perguntou, né? Se é semelhante ao display grid da web. Cara, é praticamente a mesma coisa, Abner. Eu só não sei te dizer quem que foi que surgiu primeiro. Eu acho que foi esse cara aqui que surgiu primeiro, mas eu não tenho certeza disso. Tá? Então, esse é o nosso grid layout. Em cada célula, em cada posição, eu só vou poder colocar um componente. Tá? E o terceiro, mas não menos importante, é o border layout. O border layout, o que ele faz? Ele divide aí nosso frame em 5 zonas. Tá? Norte, South, West, Leste, Esquerda, West, Direita e Center. Tá? Então a gente cria o construtor, só que o Border Layout é um pouquinho diferente dos outros dois. No Flow Layout e no Grid Layout, eu defino que vai ser esse gerenciador de layout, e conforme eu vou instanciando, o próprio Java vai instanciando sequencialmente. O que significa? O que eu quero dizer isso? Deixa eu voltar ali. Se eu coloquei aqui Flow Layout, eu vou falar assim, ADD, o botão left. Não é bem assim, né? Mas vai, só pra gente entender agora. ADD é o primeiro botão, ele vai colocar. ADD é o segundo, ele vai colocar. ADD é o terceiro, ele vai colocar. E aí, seguindo essa regra dele. Nesse caso aqui, ADD é o botão 1, ele vai colocar na primeira posição. ADD é o botão 2, ele vai colocar aqui. ADD é o botão 3, ele vai colocar aqui. ADD é o botão 4, ele vai colocar aqui. ADD é o botão 5, ele vai colocar aqui. 6, aqui. E se eu tentasse dar uma ADD no botão 7? Ia dar problema já, porque não tem espaço no meu grid, já ia zoar. Tá? Já ia bagunçar meu grid aqui. Depois vocês podem até fazer o teste para vocês verem o que vai acontecer. Tá? Então, ele faz automático. Agora no border não. O border, quando a gente cria, aí ele cria essas 5 divisões, essas 5 zonas. Tá? E aí quando eu vou adicionar,
eu tenho que falar para qual zona eu quero adicionar esse objeto que eu estou instanciando. Então, por exemplo, set layout, new border layout. Então, add new JTestArea. Eu estou adicionando uma caixa de texto aqui, tá? E aí o que eu falo? Border layout center. Então, o que ele vai fazer? Ele vai inserir ele na zona central aqui, tá? Add new button, ok. Border layout sold. Ele vai colocar embaixo lá o botão. Então, eu tenho que falar em qual das 5 zonas eu quero adicionar, tá? Esse meu componente. Então, é um pouquinho diferente em relação a isso. Então, o que seriam essas zonas? Aqui, esse da esquerda, né, está com as 5 zonas criadas, ó, tá? A zona norte, tá? A zona oeste, da esquerda, centro, west, da direita e south. E quando eu não coloco, Alexandre? Quando você não coloca, acontece... Opa, perdão. Quando você não coloca, acontece isso, ó. Tá? Então, o que significa aqui? Nós não adicionamos nada na zona norte. Então, olha, ali vai... As outras 3 zonas aqui que existem, elas ocupam até o topo. Não tem essa divisão. Tá? Não tem essa divisão. Então, isso que acontece. Tem alguns outros gerenciadores também. Tem um que a gente vai acabar usando que, na verdade, é um absolute. Mas depois, quando a gente... Não é vodka não, hein, pessoal? Não pensa que é vodka. Então, o que nós vamos fazer depois? Nós vamos, quando a gente começar a trabalhar, a gente vai dar uma olhada nesses outros caras aí, tá? Quando a gente começar a trabalhar com a interface RAD, perdão. Bom, eu vou ficar, para não demorar muito, pessoal, eu vou pegar diretamente daqui, ó, tá? Para não demorar muito, senão eu vou começar a fazer isso. Se eu for escrever esse código, nossa aula vai ficar extremamente demorada, né? Eu vou fazer aqui, ó. Eu vou criar aqui, como eu disse para vocês, eu ia começar usando o JCreator, tá? Então, é só ali, foi muito rápido, né? File, new, file, tá? Java Classes, Java Class. Né? Onde eu quero salvar? Eu vou salvar lá, deixa eu criar uma pastinha aqui, Java. Eu já tem uma pastinha Java? Tem uma pastinha Java aqui? Deve ser alguma coisa do semestre passado. Ah, do semestre passado. Sei lá. Gerenciadores, aqui estão gerenciadores, e aqui eu vou chamar de exemplo 1, tá? Acho que é isso que eu tinha chamado ali. Exemplo 1. Tá? Exemplo 1, ó, vocês me desculpem aqui, cara, essa desgrama não sai daqui, eu não consigo tirar isso. Então aqui, ó, na verdade nem tem um gerenciador. O que nós estamos fazer aqui? Tá enxergando bem aí, pessoal, o código? Manda no chat aí pra mim se tá legal a fonte. Tá dando pra ver bem? Tá? Então, import javax swing. Tá? Então, o que é esse import aí? É justamente a biblioteca, né? A biblioteca que tem os nossos componentes gráficos. Tá? Então, nós já estamos importando ela. Então, class exemplo 1, o nome que nós demos, né? Extend, opa, o que era o extend mesmo? A nossa herança, né? Tá? JFrame. Então, JFrame é a superclasse dele. JFrame é a classe que tem formulário. Tá? É a classe que tem formulário. Então, se eu estou criando essa nova classe como exemplo 1, o nome que nós estamos dando para ela, e ela está sendo herdada de janela, de JFrame, então, obviamente que essa nossa nova classe exemplo 1 será um JFrame. Por herança, vai ter todas as características, exemplo 1 é uma janela. O nosso construtor, public exemplo 1, setTitle. Opa, setTitle, onde que está esse método aí, Alexandre? Eu não estou enxergando aí no código. Ah, é a herança do JFrame, né? Dá pra, não falei, né? Mas fica bem óbvio aqui, né? setTitle, o que ele vai fazer? Ele vai colocar lá uma janelinha lá, primeiro quadro. setSize, o tamanho. Tá? 400 por 200, o que? Pixels, né? 400 pixels de largura por 200 de altura. E aí aqui a gente, no nosso main, a gente está fazendo tudo junto aqui por enquanto. Public static void main, JFrame, frame, new exemplo 1. Frame, set visible, true. Tá? Então o que esse cara vai fazer aqui? Ele vai criar uma janela vazia aqui para nós na tela. Vou dar um errinho ali. Deixa eu ver.
dois. Opa, tem um cara mais aqui. Ficaria mais aqui. Então aqui, ó, simplesmente, né, ó, fez uma janela em branco para nós. Tá? Não tem nenhum componente, nem nada, né? Simplesmente uma janelinha. Ela maximiza, minimiza, ela está respeitando, olha lá, ó. Isolar, ela respeita, né, as regras de usabilidade de um frame, de um form, né? Claro. Legal. Então aqui simplesmente uma janela em branco. Vamos fazer um gerenciador aqui, ó. Java Class, tá? Eu estou colocando direto, pessoal, porque senão, se eu for escrever todo esse código fonte aqui, vai demorar demais, né? E aí a gente não tem rendimento. Então, como é muito simples aqui inicialmente, ó. Deixa eu ver esse cara aqui. Legal, esse aqui é o nosso... Vou pegar já. Opa! Quero pegar. Stop. Assim. Então aqui é o nosso flow layout, tá? Então o que a gente tem aqui? Vamos lá. Importamos novamente, ó, import javax swing asterisco, né? Ô Lucas, esses slides aqui, tá? O Lucas está perguntando desse material. Esses slides estão lá no Apostila Java. Na verdade, tudo que está aqui nesse slide sai lá do Apostila Java, tá? Se localizar depois, dá uma olhadinha lá, qualquer coisa me dá um toque. Manda para vocês, não tem problema também não. Tá? Mas tudo isso que eu estou projetando aqui nos slides, pessoal, tá lá na apostila Java. Os instaladores também estão lá no material de apoio, tá? Instalador do Eclipse e instalador do JCreator. Só não coloquei do SDK, mas do SDK é só entrar lá no sam.com/java, tá? Que você baixa. Legal. Ah, perdão, pessoal, perdão. Nós tivemos que mexer um negocinho no Ava hoje e realmente não está, tá? Mas eu coloco logo mais, tá? Já eu coloco isso daí, pode ficar tranquilo. É verdade. A aula passada para hoje foi removida. Perdão. Eu coloco logo mais. Enquanto eu estiver subindo o vídeo, eu coloco para vocês. Então, Public Class, exemplo 2, no nome da nossa classe que estamos criando, Extend JFrame. Então, o que está acontecendo aí? Nós estamos novamente criando uma classe exemplo 2 a partir da herança de JFrame. Então, exemplo 2 será um frame, será uma janela. E aqui, olha só, eu estou colocando aqui 3 componentes private. Esse aqui eu acho que é o mais bonito de todos, ó. O JLabel, por que ele é o mais bonito? Porque ele é azul, né? Então ele é um Blue Label. Piada meio sem graça, né? Private Blue Label L1, tá? Então, um label, nós estamos criando um label chamado L1. Private JTestField é uma caixa de texto, tá? E chamei de T1. Private JButton B1. Tá? Então, criei 3 objetos aqui, na verdade 3 atributos, né? Como é que chama mesmo quando eu falo em orientação a objeto, pessoal? Quando eu crio um atributo, mas esse atributo na verdade, não é um tipo de dados. O tipo, ou melhor dizendo, ele é um tipo de dados, né? O tipo de dados dele é uma classe. Isso se chama encapsular. Quem termina no chat lá? Alguém se arrisca? Não é encapsulamento não, é agregação, né? Eu estou criando um atributo a partir de uma classe já existente. Agregação. Legal. Public exemplo 2. Aqui tem uma sujeirinha aqui, peraí. Tá? O nosso construtor de exemplo 2. Deixa eu fechar essas 2 janelas aqui por enquanto. Tá? Set title, novamente, ó, ele vai definir lá o rótulo da janela. Set size, 200 por 200. Set resizable, tá? Para ele poder redimensionar a janela. Eu vou deixar como falso primeiro aqui, depois a gente muda para testar, tá? Para ver o que acontece. Set location, a posição. A gente já faz um teste com ela também. Eu estou dando a posição da minha janela. Get content pane. Get content pane, tá? Ele é um repositório. Deixa eu dar um espacinho aqui entre os amiguinhos aqui que estão correlacionados. Tá? Get content pane, né, é o repositório, é o container principal da nossa aplicação.
Por enquanto eu estou usando a classe diretamente, mas depois a gente vai criar um objeto para poder facilitar, tá? Então eu estou falando que o meu repositório, o meu painel principal, vai ter um set layout, vai ter um gerenciador de layout. Não aceita porcentagem, Muriel. New Flow Layout. Então eu estou criando aqui, tá? Eu estou criando. O Muriel perguntou, tá? Se aceitava percentual? Não, ele aceita só números absolutos. Set Layout, New Flow Layout. Tá? Então eu estou falando que o meu repositório, meu container principal, o gerenciador de layout eu estou setando, né? Então eu estou definindo o layout dele como o gerenciador Flow Layout. O que significa então, nesse momento, o Java vai saber que tudo que ele for ser inserido vai ser inserido de forma linear da esquerda para a direita. Como nós não especificamos aqui nenhum parâmetro, qual vai ser o default? Centralizado. Tá? Aí a gente vai pegar e vai criar, melhor, instanciar os nossos três atributos aqui, L1, T1 e B1. Tá? Os três atributos que a gente fez aqui, L1, T1 e B1. Tá? Então, L1, New JLabel. E aqui eu já passo o label. O que é esse label? É o rótulo do próprio objeto, né? do próprio label. Tá? Já passo para o construtor dele. T1 igual New JTestField, caixa de texto. E B1, New JButton, botão. Quando a gente fez aqui essas linhas 17, 18 e 19, o que aconteceu, pessoal? Nós instanciamos. Tá? Instanciamos. Então, criamos na memória. Mas são componentes visuais. Então a gente precisa fazer mais uma coisa. Qual que é? É justamente inseri-los no nosso frame. Nós temos que vinculá-los ao nosso frame. Como que a gente faz isso? Get Content Pane é o repositório principal. Add adiciona L1, adiciona T1, adiciona B1. Adicionamos nossos três elementos. Tá? E aqui no main a gente instancia o objeto e dá um visible true nele. Então este cara, o que ele vai trazer de resultado para nós aqui? Ele vai nos trazer, se eu não errei nada ali, Opa! Por que não pegou ali? Porque tem que ter o AWT, né, ô Alexandre? Faltou aqui, Java.awt, tá? Eu coloquei só o swing, tá? O AWT, pessoal, o AWT, né, é Java e o swing é JavaX, tá? JavaX. Tá? Faltou colocar ele ali. Era só isso, vamos ver. Cadê minha janelinha? Aqui, Olha ali, pessoal. Legal. Olha lá, vocês viram onde apareceu a janela por default? Apareceu aqui no cantinho, né? Porque eu coloquei 100%. Já eu faço um teste de novo. E tá pequenininho, Como eu deixei resizable true, olha só o que eu posso fazer, conforme eu for criando, Centralizado. Aqui é um label, aqui é uma caixa de texto. Olá, TDS, TDJ. Tá? Um botão. Ih, Alexandre, meu teu botão tá bichado, não tá fazendo nada. Aguarde, gafanhoto, aguarde próximos episódios. Logo mais, Padawan, logo mais. Tenha paciência. A força tem que ter pausa. Calma. Então tá lá, Se eu mudar o tamanho dele, olha só, Olha o que vai acontecer quando eu vou diminuindo. Por enquanto ainda tem espaço, Pumba, o botão caiu para a linha de baixo. Por quê? Porque não tem mais espaço para ele. Quando não tem espaço, se eu for diminuir mais, cheguei no limite aqui, não dá mais. Tá? Então, eu consigo controlar isso, tá? E aí tem várias possibilidades, Se eu tirar o resizable aqui agora, por aqui, sei lá, 500 por 500, tá? Vou por aqui maior também, 400 por 300, né? Só pra gente poder ver.
Vou rodar de novo. Ele já não vai cair aqui no cantinho, ó, ele vai cair aqui em cima, ó lá, ó, tá vendo, ó? A outra primeira vez tinha caído atrás do negócio aqui, ó. Já mudou o tamanho, ó. Só que agora, ó, o resizable está false, ó. Essa linha 14 aqui, ó. Tá false. Eu não consigo mais, ó, redimensionar o meu amiguinho. Tá? Não consigo mais redimensioná-lo. Tá? Ele fica bloqueado para nós aí. Bom? Bom, pessoal, para a nossa aula não ficar muito extensa, eu vou deixar o exemplo dos outros dois para a próxima vídeo nosso, tá? Então nós vamos parando por aqui. Espero que tenham gostado. Se gostou, segue o canal, clica no sininho, tá? Compartilha esse vídeo com os coleguinhas aí. Abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau!